Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: os marxistas são a favor das reformas e contra os reformistas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu já debati milhares de vezes esse tema aqui no canal e eu tô sempre falando sobre ele porque é impressionante a quantidade de confusão que existe sobre o tema. Se você abre o manifesto do Partido Comunista, se você abre um livrinho publicado pelo Boitempo muito bom, A Luta de Classes na Alemanha, você abre o livro 1 do Capital, você vai estudar as obras de Lenin e tal, e aí é Marx, é Engels, é Lenin, é Trotsky, é Stalin, é Mao Zedong, é Rosa Luxemburgo, é Che Guevara, é Fidel Castro, todo marxista bom, você vai ver que os marxistas eles não são contra a luta por reformas. Os marxistas eles são contra o reformismo. E aí, veja, tem uma diferença aqui importante. Reformismo diz respeito à técnica e método de luta, no sentido de que... E aí, vou dar dois exemplos para vocês, um em menor escala e um em maior escala. Por exemplo, um exemplo que eu vivi no movimento estudantil. Teve uma época no movimento estudantil da UFPE que a gente estava brigando para baratear o preço do RU, né? A gente estava brigando por isso. RU, restaurante universitário, né? Que em alguns lugares se chama de bandejão. E aí, tinha uma parte do movimento estudantil que achava que a luta para reduzir o preço do RU, do almoço e do jantar no RU, inclusive permitir que a pessoa que tivesse direito à bolsa de manutenção estudantil pudesse almoçar e jantar de graça. Teve uma época que era permitido, depois foi tirado e tal. Era a gente fazer protesto, a gente fazer passeata, a gente fazer abaixo-assinado, a gente distribuir panfleto, a gente pressionar a reitoria, inclusive se debater a ocupação de reitoria, né? Pá. Essa era a ideia. A gente vai fazer um movimento de massas, a gente vai pressionar, a gente vai enfrentar, a gente vai fazer ocupação, a gente vai fazer passeata, a gente vai fechar a reitoria, a gente vai fechar a estrada ali da BR, que passa na frente da reitoria da UFPE, vai fazer com que isso vire notícia, que isso saia na mídia burguesa, o pau vai comer até a gente conquistar a demanda. Outra parte do movimento estudantil achava que o melhor caminho era estabelecer comissões e dialogar com o reitor, e acertar com o reitor. Estava próximo de eleição na época, então a ideia era arrancar um compromisso do reitor que queria fazer o seu sucessor, que o sucessor iria garantir o estabelecimento da redução do preço do RU. Então veja, a gente está falando aqui de uma luta por uma demanda imediata, importantíssima para os estudantes, mas que tem dois métodos diferentes, percebe? Um método apostava na independência do movimento estudantil frente à reitoria, com seus próprios métodos de luta, pautando e pressionando a reitoria. O outro acreditava num acordozinho de gabinete, em que a gente ia ter um compromisso formal de se apoiasse o candidato do reitor, se ele ganhasse a eleição, ele ia reduzir o preço do RU. Veja, a luta é a mesma, o método é diferente. Vocês conseguem entender isso? O método de luta é diferente. Esse método aqui, de dialogar, de fazer um acordão de gabinete, e ó, vamos te apoiar, porque se a gente te apoiar, tu vai e garante a conquista pra gente. Esse é método reformista, o outro não. A pauta é a mesma. Ela pode ser encarada com o método reformista e com o método de mobilização. Claro que no mundo real as coisas não são tão dicotômicas assim. Pode ter um método de luta que também tem a negociação. Mas o pressuposto é confiar na luta auto-organizada do sujeito político que está demandando. Um outro exemplo clássico, para a criação do SUS, por exemplo, você tinha movimentos de luta permanente, organização sindical, debates, grupos de trabalho, organizações de mobilização de comunidades e tal e tal. A aposta foi que a gente precisa ganhar correlação de forças na sociedade e, a partir daí, pautar a institucionalidade, pautar o Estado, os deputados e senadores e por aí vai. Então, quando a gente ganha o SUS na Constituição, né, e depois na Lei Orgânica do SUS, isso foi uma luta por uma reforma que não foi reformista, porque se criou tal nível de consenso na sociedade, de força social, que era muito difícil para os representantes da ordem burguesa, né, os deputados, senadores, partidos, mídia burguesa, barrar essa pauta. A partir do momento que eles viram que não tinha correlação de forças para barrar essa pauta, porque a força na sociedade era tão grande que vinha de baixo para cima, foi que eles fizeram, vamos dentro
desse contexto, pautar o que é fundamental para a gente não consegue barrar a luta pela criação do SUS. Vamos fazer o quê? Vamos permitir a existência de um sistema de saúde complementar ao SUS, sistema de saúde privado, e depois a gente vai brigando para mudar a correlação de forças e avançar com o sistema privado sobre o SUS, que foi o que foi feito. Então são dois exemplos que a gente luta por reformas é diferente de reformismo, percebe? E aí vejam, quando você luta por reformas com independência de classe, você não está querendo reformar o capitalismo. Aí é outra coisa que é foda, né, gente? Às vezes veio umas certas coisas. Vamos dar dois exemplos aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma organização cada vez crescente de trabalhadores, da juventude, do movimento de cultura, de intelectuais, pautando a redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Isso é uma perspectiva de reformar o capitalismo? Não. Isso é, ainda que seja uma reforma que não vai derrubar o capitalismo, isso é um fortalecimento político e ideológico da classe trabalhadora. É a ideia de que a classe trabalhadora vai se organizar, vai se unir, vai se entender enquanto classe, enquanto sujeito explorado e que precisa enfrentar essa exploração reduzindo-a, ainda que essa redução não signifique o fim do capitalismo, mas o sentido político que está colocado ali não é a reforma do capitalismo, é uma conquista política da classe trabalhadora. Então, por exemplo, no livro 1 do Capital, quando Marx comemorou a redução da jornada de trabalho e falou que é a primeira vitória da economia política da classe trabalhadora contra a burguesia, Marx não sabia que reduzir a jornada de trabalho mantém o capitalismo? É claro que sabia, gente. Mas o que é que Marx viu ali? Que a classe trabalhadora se uniu, se entendeu enquanto classe, lutou, fez greve, greve geral, passeata, protesto, petição, abaixo-assinado, piquete, fez tudo o que você imaginou e conseguiu, enquanto classe, impor uma derrota política à burguesia. Então é a vitória da classe trabalhadora. Sim, o capitalismo se adapta a isso, é claro, só que qual é o X da questão? É central para o capitalismo, muito mais que impedir as reformas, é impedir a união da classe trabalhadora e sua percepção como classe. Então assim, o capitalismo, ele não tem problema em si com reformas. É que é importante especificar que existe uma diferença entre um país de capitalismo independente e um país de capitalismo central. O país de capitalismo central tem uma capacidade maior de absorver reformas. Países de capitalismo independente, não. Como explicou brilhantemente Agustín Cueva no livro A Teoria Marxista, Problemas e Categorias de Base. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Mas, mesmo num país de capitalismo independente, a burguesia, o grande problema dela é muito mais político-ideológico do que econômico. E aí, aproveitando que foi aniversário de 60 anos do golpe, vou dar um exemplo para vocês. Veja, a reforma agrária proposta pelo presidente João Goulart não acabava com o padrão primário exportador da economia brasileira. Presta atenção. O presidente João Goulart não estava propondo acabar com o latifúndio na economia brasileira. O presidente João Goulart estava propondo uma reforma agrária em terras devolutas à beira de BR e a expropriação de latifúndios improdutivos. Então ninguém iria mexer na produção canavieira do Nordeste brasileiro, na produção de cacau da Bahia, na produção de café de São Paulo e Minas Gerais, na produção de eucalipto, né, várias partes do Sudeste, Nordeste e Norte brasileiro, na mineração, né, em Minas Gerais, no Norte, no Pará, em Goiás e tal. Veja, não estava em questão, na proposta de reforma agrária do governo João Goulart, não estava em questão acabar com o latifúndio, estava em questão mudar, e aí sim, seria uma mudança substantiva, importantíssima. Nunca mais a gente teve essa conjuntura na luta de classes no Brasil, mas mudar as relações agrárias no Brasil, em que o padrão primário exportador não seria destruído, mas seria transformado no sentido de que as relações agrárias no Brasil não seriam só hegemonizadas por um padrão primário exportador, mas uma produção agrária baseada na pequena e na média propriedade poderosa para o mercado interno iria se estabelecer. Veja, teve um golpe de Estado. Por que teve um golpe de Estado, gente? Porque se do ponto de vista econômico, nenhum usineiro de Pernambuco que tinha sua terra produtiva para plantar cana-de-açúcar estava ameaçado,
do ponto de vista político e ideológico, todos eles estavam ameaçados, porque eles entenderam um negócio básico, e que tá correto, atenção, viu? Que assim, meu irmão, quer dizer que a classe trabalhadora vai avançar e fazer reforma agrária em terras improdutíveis. Mas isso significa a dessacralização da propriedade privada. Isso significa dizer que a propriedade privada não é absoluta. Opa, peraí. Se a propriedade privada não é absoluta, o que é que me garante que a classe trabalhadora não vai evoluir daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos para a ideia de que, na verdade, a gente não deve plantar cana-de-açúcar em massa na zona da mata. A gente tem que plantar algo que seja importante para o mercado interno de maneira muito mais eficiente a partir dos interesses da soberania nacional e do povo trabalhador. Peraí, menino, golpe de Estado. Faz sentido. Do mesmo jeito que, na época do golpe, muitos lideranças de esquerda, intelectuais, achavam que a burguesia industrial ela deveria apoiar a Revolução Brasileira Nacional Libertadora, porque isso seria importante para ela se proteger do capital estrangeiro. Mas os empresários da Fiesp, da Fijan, da CNI olharam assim e pensaram: ei, menino, vem cá. Quer dizer que esses trabalhistas, esses comunistas, esses nacionalistas, esses socialistas, esses católicos de esquerda, eles querem expropriar os monopólios estrangeiros, formando uma rede poderosíssima de empresas públicas funcionando a partir de um planejamento racional para desenvolver a complexidade produtiva e elevar as condições materiais e de vida da classe trabalhadora. Mas vem cá, se esses caras estão dizendo que a propriedade privada não é sagrada, né, e que é possível e que é necessário expropriar, né, empresas estrangeiras, quem garante que já eles não vão chegar na mesma conclusão que é possível expropriar empresas de capital nacional, porque elas não estão cumprindo uma função estratégica para o desenvolvimento da soberania nacional e das condições de vida da classe trabalhadora? Vocês entendem? A Vânia Bambirra, no livro Desenvolvimento do Capitalismo Latino-Americano, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, ela chega a uma conclusão de que a burguesia industrial na América Latina, ela historicamente sempre foi contra projetos radicais de reforma agrária. Por algum período de tempo, setores da burguesia defenderam medidas tímidas de reforma agrária, mas rapidamente recuaram. Por quê? Pelo elemento político e ideológico, meu querido. Então, assim, a galera olha assim e vai pensar assim: ei, pô, mas peraí, pô, isso pode se radicalizar. Eu não vou apoiar isso não. Pau, bala, golpe de Estado, ditadura militar, porque começa falando que quer expropriar latifúndio improdutivo, ninguém sabe como termina, né? E veja, a burguesia tá certa. Então, a burguesia, ao mesmo tempo que ela luta contra reformas, quando ela vê que a reforma não tem jeito, que ela vai ser aprovada e não tem como impedir, seja com um golpe de Estado, com a ditadura, ela tenta todo tempo esvaziar o conteúdo de independência de classe da reforma, esvaziar o conteúdo ideológico e esvaziar o conteúdo de autonomia de classe. Então, por exemplo, hoje no capitalismo, a redução da jornada de trabalho seria possível a gente conquistar isso, a gente aprovar isso? Veja, na conjuntura atual, não. A gente tem que mudar a correlação de forças. É possível aprovar isso mantendo o capitalismo brasileiro de um ponto de vista abstrato, teórico? Sim. Do ponto de vista abstrato, teórico, é possível criar na economia brasileira pleno emprego com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Do ponto de vista político, eu imagino que se a gente chegar numa correlação de forças, que a gente impõe a criação de um programa nacional de pleno emprego com redução da jornada de trabalho e defesa das condições de trabalho da classe trabalhadora, com combate à precarização, terceirização, quarteirização, pejotização e uberização das condições de trabalho, a gente vai estar na boca de uma situação revolucionária, que pode avançar para uma revolução e que pode não avançar. Mas assim, é isso. Então veja, o X da questão é muito mais político do que econômico, porque, estrito senso, dentro de um debate abstrato, mais teórico, boa parte das reformas que a gente defende são possíveis de serem feitas no capitalismo. É possível ter pleno emprego no capitalismo? Sim. É possível ter reforma agrária no capitalismo? Sim. Abstratamente? Sim. Isso não vai impedir o processo de valorização do valor, que, em última instância, capitalismo é isso. É um processo de valorização do valor fundamentado na propriedade privada dos meios de produção. Então dá para ter escola digna universal para todos os brasileiros no capitalismo, dependente brasileiro? Abstratamente, sim. Saúde universal? Abstratamente, sim. Educação, cultura, lazer, água potável, saneamento básico? Abstratamente, sim. Só que o capitalismo não é só uma relação econômica. O capitalismo é também uma relação política e ideológica. Então, o Nikos Poulantzas, no livro Poder Político e Classes Sociais, tem um conceito que eu acho muito importante, que é efeito de isolamento.
A burguesia milita o tempo todo para que a classe trabalhadora não se identifique enquanto classe com interesses delimitados e antagônicos à burguesia. Então, assim, quando a gente luta por reformas sem uma perspectiva reformista, a gente está preparando para a tomada do poder. Essa, inclusive, é a conclusão de Rosa Luxemburgo. Veja, Rosa Luxemburgo, no livro Reforma ou Revolução, embora o título diga que é uma coisa ou outra, o título é meio enganoso, né? A conclusão do livro é que a gente deve lutar por reformas, mas sem métodos reformistas, para se preparar para a revolução, para treinar politicamente a classe trabalhadora para a revolução. Aliado a isso, na história brasileira, não é raro que um reformista sincero e honesto, veja, reformista sincero e honesto é raro na história brasileira, mas existiu um reformista sincero e honesto, olhe assim e veja assim, bicho, pelo que eu tô vendo, para lutar por reformas só com a revolução, que foi a conclusão, por exemplo, do Brizola no pré-golpe. Brizola, gente, quando começa a militância dele, como quase todo PTB gaúcho, Partido Trabalhista brasileiro antes do golpe, ele partia da doutrina social da Igreja Católica, anticomunista até o talo. Não queria saber desse debate de imperialismo, não queria saber de luta de classes. Tem até um episódio que é curiosíssimo na biografia do Brizola, escrito pelo Leite Lopes, o El Caudilho, bota aí na tela, Maxwell, por favor, que Brizola, quando era governador do Rio Grande do Sul, ele cria uma campanha para a elite, a burguesia do Rio Grande do Sul, participar de um projeto governamental de reforma agrária e doar terras para a política do governo de reforma agrária para reduzir a tensão do campo. A esposa do Brizola, a Neuza Goulart, inclusive, doou uma fazenda para servir de exemplo, e a burguesia do Rio Grande do Sul não doou terra nenhuma. Então, assim, o Brizola entra no governo achando que é possível fazer uma grande conciliação entre capital e trabalho, fazer reforma agrária em parceria ali com os latifundiários, se ajeitar todo mundo, e ele sai do governo do Rio Grande do Sul determinado que as reformas de base só iam sair no Brasil com a Revolução Brasileira. O Darcy Ribeiro é a mesma coisa. Darcy Ribeiro, ele rompe com o Partido Comunista, como consequência direta do segundo governo de Getúlio Vargas, e aí com o suicídio de Vargas, ele sai do movimento comunista e vai para o trabalhismo. Darcy defendia uma política de reformas. Quando termina o golpe, Darcy está convencido que, bicho, as reformas de base vão sair no Brasil com a Revolução Brasileira. Leia um livro do Darcy Ribeiro, por exemplo, O Dilema da América Latina, né? Um livro antigo, parece inclusive de uma edição nova. Essa é a conclusão do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação e ministro da Casa Civil do governo Jango, a conclusão do Darcy é, bicho, para fazer reforma aqui, reforma mesmo, só com a Revolução. Ou seja, não precisa organizar a classe trabalhadora por reforma, mas entendendo que só vai sair com a Revolução. Hugo Chávez chegou à mesma conclusão na Venezuela. Hugo Chávez, ele só queria organizar ali a República, garantir uma democracia de fato, garantir com que a classe trabalhadora se apropriasse da renda petroleira, que só beneficiava meia dúzia de rico, de barão, e o Hugo Chávez, na boca de morrer, estava falando em Estado comunal e Revolução Socialista, porque ele olhou assim e falou, ei, bicho, se a gente quer a sério lutar por reformas, a gente precisa ter uma linha revolucionária, porque é isso, não dá. Percebe? Então veja, gente, a ideia, você chega a dizer assim, mas nunca vai dar para fazer reforma no capitalismo. Veja, isso é desmobilizador. Porque a gente não pode ter ilusão com o capitalismo. Veja, o que não dá para fazer reforma é com linha reformista. Quanto mais reformista a gente é, menos a gente consegue. O que a gente precisa é defender uma linha de independência de classe, uma linha revolucionária, em que a luta pelas reformas esteja conectada a uma agitação e uma propaganda contra o Estado burguês, contra o capitalismo, né? Mas defendendo a autoestima da classe, defendendo que a gente pode, que tal, e defendendo que, mesmo dizendo que a gente pode, presta atenção, mesmo dizendo que a gente pode, nunca tirar de vista que, a gente pode até conquistar essa reforma no capitalismo, mas ela só vai ser 100% completa com o socialismo. Ou seja, você diz que é possível, porque você precisa mobilizar as pessoas com base também em coisas factíveis, mas você, o tempo todo, ao mesmo tempo que agita, que fortalece a autoestima, a confiança, você diz, opa, é possível, mas essa reforma só vai ser a reforma, por assim dizer, dos nossos sonhos quando a gente conquistar o poder. Então faz o que é que Lênin falou. Gente, vamos abrir aqui, Leninzinho, texto de 1913, Marxismo e Reformismo, o que é que o Leninzinho tá falando aqui para vocês. Vou ler alguns trechos, né? Os marxistas, diferentemente dos anarquistas, reconhecem a luta por reformas, isto é, por melhorias na situação dos trabalhadores que deixam, como antes, o poder nas mãos da classe dominante.
Ao mesmo tempo, os marxistas travam a luta mais enérgica contra os reformistas, que direta ou indiretamente limitam as aspirações e a atividade da classe operária às reformas. O reformismo é um logro burguês dos operários, que permanecerão sempre escravos assalariados, apesar de determinadas melhoras, enquanto existir a dominação do capital. Aí mais à frente, Lenin diz o seguinte, né, que para mim é lapidar. Quanto mais forte é a influência dos reformistas sobre os operários, tanto mais fracos são os operários, tanto mais dependentes da burguesia, tanto mais fácil é para a burguesia reduzir as reformas a nada por meio de diversos subterfúgios. Quanto mais independente e profundo, quanto mais amplos pelos seus objetivos for o movimento operário, quanto mais livre ele for da estreiteza do reformismo, tanto melhor os operários conseguirão consolidar e utilizar as melhorias isoladas. Ou seja, ela dizendo o seguinte, ó gente, a gente luta por reformas, mas a gente combate os reformistas, e o melhor meio de conseguir reformas é uma linha revolucionária. Percebe? A gente luta por reformas, mas é contra os reformistas. E quanto mais força tem uma linha revolucionária, é mais fácil da gente conseguir reformas. Percebe? Assim, eu falo isso direto no meu canal, quem me acompanha já viu eu citando isso 1000 vezes, e eu falo isso direto porque eu tenho raiva que nunca falaram na minha cara, né? Mas quando eu estava no meu antigo partido, e eu passei 2022 inteiro batendo no teto de gastos, batendo na austeridade, falando da necessidade de retomar investimento público, um bocado de gente pelas costas falava que eu virei reformista, isso era a linha reformista, que ser contra teto de gastos, que defender investimento público é reformismo. Beleza. A minha análise, e eu acertei, viu? A minha análise era que a prioridade da burguesia, a prioridade máxima, seria manter a austeridade e manter as contrarreformas do governo Temer e Bolsonaro. Foi isso que aconteceu? Foi, né, gente? Para mim é muito claro que é o seguinte, se a gente derrubasse o teto de gastos, não é que seria uma revolução brasileira, não, gente. Não é que derrubou o teto de gastos e acabou o capitalismo, até porque até 2016 não tinha teto de gastos. Mas se a gente derrubasse o teto de gastos, a gente ia conseguir uma vitória política da classe trabalhadora sobre toda a agenda da burguesia brasileira, porque o capital agrário, o grande capital comercial, o capital industrial, o capital estrangeiro, o capital bancário, todo grande capital no Brasil defende a continuidade da austeridade e teto de gastos. Então, se a gente consegue derrotar isso, a gente impõe uma vitória política da classe trabalhadora contra toda a burguesia brasileira e estrangeira. Isso é importante ou não é? Além disso mudar, impactar diretamente nas condições de vida da classe trabalhadora. Eu defendi isso no âmbito do meu antigo partido, 2022, 2023, até acontecer tudo o que aconteceu, ninguém contestava de frente, né? Mas, Jones virou reformista, Jones é reformista, Jones é reformista e tal. E assim, é verdade ou é mentira? Eu acertei ou eu estava errado? Então assim, gente, veja, eu defendo reformas, viu? Eu defendo a reforma agrária, eu defendo a reforma da mídia, o combate aos monopólios de comunicação, eu defendo reforma urbana, eu defendo reforma educacional, eu defendo estatização de setores estratégicos da economia, eu defendo retomar a Eletrobras, eu defendo retomar as refinarias da Petrobras privatizada, como a Landolfo Alves, na Bahia, e a Isaac Sabá, no Amazonas. Eu defendo recriar os bancos públicos estaduais de desenvolvimento privatizado, como o Bandep, em Pernambuco, ou o Banestado, no Paraná. Eu defendo tudo isso. E não acho que isso é reformismo, não. Porque a gente defende tudo isso numa linha de autonomia e organização da classe trabalhadora, impondo vitórias políticas à burguesia e, a partir daí, criando a correlação de forças para a Revolução Brasileira. Percebe? Então, assim, para mim, quem não entendeu isso ainda, tá difícil, viu, gente? Porque para mim isso é o beabá do marxismo, né? Mas é isso, a vida tem dessas coisas, né? Então é isso, leiam o texto de Lenin, que é o Marxismo e Reformismo, leiam Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo, e leiam A Outra Rosa, Estratégia e Política Revolucionária, publicado pelo Lavra Palavra. Coloca aí tudo na tela, Maxwell, por favor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.